Sua mãe é sua força ou sua fraqueza? O seu pai é sua força ou sua fraqueza? Para muitas pessoas, os pais não são recursos, os pais são fraquezas, principalmente para os filhos que não admiram, não honram e têm questões para serem resolvidas com seus pais. Essa pergunta que eu faço no início, ela é fundamental, porque os pais, pai e mãe, eles são fontes de recursos. Quando um filho não está em comunhão, em sintonia, quando o fluxo do filho está interrompido em relação a seus pais, ele se torna fraco, ele se torna travado, a vida dele fica difícil. Por quê? Dos pais vêm os recursos que são necessários para a realização de seus filhos. No primeiro momento, na adolescência, na juventude ou no começo da fase adulta, você pode achar que vive sem os seus pais. Mas depois dos 40, quando passa essa primeira fase da vida e quando você começa a entrar na segunda fase da vida, no segundo tempo do jogo da vida, aí você precisa reencontrar o fluxo com seus pais. Se os seus pais até hoje foi para você motivo de fraqueza, você se torna fraco. Se os seus pais é motivo de força, você se torna forte. Por isso nós precisamos mudar essa postura quando olhamos para os nossos pais como fracos, como coitados ou excluímos os nossos pais. Filhos que veem os pais como coitados, que têm dó dos pais, querem salvar os pais. Eles possuem uma visão diminuta e não enxergam a grandeza dos pais. Se seu pai, se sua mãe, eles dois tiveram você, cuidaram de você, e se você chegou até aqui, isso é uma prova inconteste de que seus pais são capazes. Agora você ficou adulto e agora você olha para os seus pais e acredita que eles são débeis, são fracos e que você tem que salvar os seus pais. Filhos que ficam presos, emaranhados com os seus pais, não vão para o mundo. Eles ficam perdidos, ficam travados, ficam emaranhados, ficam presos em questões mal resolvidas. Portanto, nós precisamos responder a essa pergunta. O seu pai, a sua mãe, eles representam força ou fraqueza? Essa pergunta é muito clara, muito clara. Seu pai, sua mãe, eles representam para você força ou fraqueza? Se eles representam fraqueza, você vai ter sintomas de fraqueza na sua vida. Falta de dinheiro, falta de saúde, falta de amor, um monte de faltas podem surgir na sua vida porque a sua relação principal, que é a relação com seus pais, é pautada na fraqueza e não na força. Mas também tem aquelas questões híbridas. Você tem uma grande força da sua mãe, mas você vê o seu pai como um fraco, como um excluído, como um coitado, como um perdido, como alguém distante. Aí você tem os recursos que vêm da mãe e não tem os recursos que vêm do pai. Por isso que muitas pessoas, por exemplo, na relação financeira, elas acabam tendo dinheiro, que é a força da mãe, mas esse dinheiro ele não se multiplica, não rende, não é suficiente, que seria a força do pai para multiplicar o dinheiro, para prosperar o dinheiro. Pai e mãe, eles formam um todo coeso que a parte
dele, do pai, e a parte dela, da mãe, essas duas partes precisam estar unidas dentro do filho, da filha. E é assim, porque nós, filhos, nós somos a unidade tangível do encontro dos nossos pais. Então, se você olha para os seus pais como fracos, você se torna fraco. É a hora de olhar para os seus pais e reconhecer os talentos, e reconhecer a força e admirar tudo o que eles fizeram. Quando você admira os seus pais, quando você se alegra com seus pais, quando você vê que eles são grandes e fortes do jeito deles, aí você fica livre. E aí você pode ir para o mundo, e não só ir para o mundo, você também se torna forte como seus pais. Por isso eu faço essa pergunta terapêutica tão importante, né? Se sua mãe é sua força. Porque se sua mãe, você pode amar muito a sua mãe, mas você tem um amor de fraqueza. Você vê a sua mãe como uma fraca. E esse amor de fraqueza atrapalha o seu relacionamento, o desenvolvimento da sua alma e a sua alegria. Você pode ter um carinho pelo seu pai, mas pode só ver fraqueza no seu pai. Porque o seu pai tinha dívidas, porque o seu pai estava doente, e etc. e tal. Quando você só vê fraqueza, você fica fraco. Portanto, a grande solução que eu trago aqui é: veja a força de seus pais. Honre os seus pais. Se alegre com a força de seus pais. Quando você de fato enxerga, sem dúvidas, a força de seus pais, você se liberta e você fica forte e você vence na vida. Portanto, tome desse lado o seu pai e tome desse lado a sua mãe e fique forte e vença, porque é isso que você precisa, de força, de raízes para vencer na vida. Eu sou o Josafá Moraes e eu sou constelador familiar. Se você precisa fazer a sua constelação para resolver a sua vida, venha e você será bem-vindo. Aqui embaixo tem o contato do WhatsApp para você entrar em contato e agendar sua constelação. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve, porque aqui tem conteúdos de qualidade, e ative o sininho aqui para receber as notificações. Muito obrigado. É hora de resgatar os seus pais com você, porque você é filho de seus pais e merece os recursos que vêm de seus pais. Avante!